Olá pessoal, nessa parte eu vou estar tratando sobre a questão de desenvolvimento e propagação das chamas, ou no caso do fogo. Convém observar que a ignição e desenvolvimento de incêndios em local confinado é uma coisa muito complexa. Ela depende de quase infinitas variáveis. Então é bem complicado traçar um ponto em que inicia aqui e termina aqui. Mas eu vou estar tentando pincelar aqui os pontos básicos de início e fim para ser mais fácil de entender. Porque normalmente ele tende a iniciar de um jeito, se desenvolver e finalizar de outro. Vamos chegar lá. O início é a ignição. A ignição, como eu tinha passado já anteriormente, é quando o material combustível tem quantidade suficiente de gás e calor, ou uma faísca, uma centelha, uma fonte de ignição que faça o fogo iniciar. Nesse ponto, o incêndio é pequeno, ele é controlável, só que ele é pouco visível. Há pouca geração de fumaça, há pouco calor, muitas vezes passa despercebido. Geralmente você já consegue conter esse início retirando material, fazendo um abafamento ali com o material que você tiver à mão. Bom, essa parte eu vou passar mais para frente na parte de combate. A fase de desenvolvimento do fogo é um pouco depois da ignição, onde já há calor e material suficiente em decomposição para que crie chamas um pouco maiores e que ela comece a se espalhar por todo o ambiente que tenha material combustível. A chama nesse momento ela tende a se deslocar lateralmente e verticalmente, só na subida. Nesse momento é muito difícil ela se propagar para baixo. Logo depois dessa fase de crescimento do fogo, vai ter a fase de ignição súbita generalizada, onde o fogo, por ter uma quantidade de liberação de calor muito alta, ele vai começar a se propagar para todas as superfícies que tiverem voltadas aonde o fogo vai estar se espalhando por todo o material combustível que tiver ao alcance do calor. Vale ressaltar que esse desenvolvimento vai variar muito conforme o aporte de oxigênio no ambiente. Se for um ambiente ventilado, onde tem um fornecimento constante de oxigênio, esse desenvolvimento crescente do calor vai se desenvolver muito mais rápido do que num ambiente mais fechado, confinado, onde não tem a entrada de oxigênio fácil. Como eu tinha falado anteriormente, conforme o fogo vai queimando o oxigênio presente no ambiente, a taxa de oxigênio presente vai decaindo até o ponto em que a chama se apaga. Conforme tem mais oxigênio no ambiente, a gente vai ver uma pequena observação quanto a eventos que podem ocorrer conforme a variação de oxigênio presente na atmosfera, no ambiente da chama. Se tiver um aporte grande de oxigênio, uma entrada grande de oxigênio, as chamas vão se desenvolver com mais ferocidade, elas vão crescer em quantidade e conforme mais calor é gerado, pode ocorrer o flashover, que é uma queima generalizada de todo o material combustível que estiver presente no ambiente. Conforme tem muito calor, qualquer objeto de face para onde o calor está sendo liberado, ele vai acabar entrando em combustão por conta do calor em grande quantidade. Já se o ambiente tiver uma quantidade muito baixa de oxigênio presente no ambiente, pode ocorrer um outro fenômeno chamado backdraft. O que acontece?
o fogo já chegou a um ponto em que ele está se desenvolvendo bem, há uma grande quantidade de liberação de calor, mas como o ambiente é fechado, é confinado, a quantidade de oxigênio vai decaindo, e conforme ela decai, as chamas morrem, mas o calor continua ali presente. Esse calor continua decompondo o material combustível, continua liberando vapor, gases ali, um spray de combustível, mas não tem oxigênio para gerar queima. Conforme esse local é muito confinado, se você abrir uma passagem para a entrada de oxigênio, o que acontece? Esses gases em alta temperatura tendem a sair, liberando espaço para que entre oxigênio. A gente vai colocar uns vídeos também, o link dos vídeos para vocês estarem assistindo, sobre como funciona o flashover e o backdraft. Mas uma explicação bem simples do backdraft é o que? O ambiente vai estar tomado de gases em alta temperatura, eles são mais leves do que o ar atmosférico, então quando você abre qualquer brecha ali nesse ambiente confinado, esse ar vai ter a tendência de querer escapar, sair de dentro do ambiente confinado. E no que ele sai, ele cria uma espécie de vácuo, espaço para onde o oxigênio do ambiente externo vai entrar, e aí é aquela mistura básica do tetraéter do fogo. Quando você tem gases em alta temperatura e oxigênio, eles se combinam e geram uma chama. Só que como tem uma quantidade muito grande de gases em alta temperatura, quando o oxigênio entra, ele gera uma espécie de explosão, porque ele vai queimar esses gases em uma velocidade muito alta. E continuando, vamos ter a fase de desenvolvimento final ou desenvolvimento completo do incêndio, onde a gente também tem o conhecido post-flashover. Nesse momento, todos os materiais combustíveis já entraram em combustão, há uma liberação muito alta de calor, podendo chegar aí na casa de 1100 ou até mais calor, dependendo das condições do ambiente, material em combustão. E como já não tem mais para onde se espalhar a chama, ela começa a entrar em uma descendência, ela começa a cair a quantidade de geração de calor. Dependendo da quantidade de oxigênio também pode ser uma variável a começar a tendência de decaimento de geração de calor, aonde a gente vai ter a fase de diminuição, que é a fase em que o combustível começa a perder, liberar todo esse calor e não tem mais o que alimentar a chama, podendo ser por falta de material combustível ou por falta de oxigênio. Atentando para uma pequena consideração final em que materiais sólidos tendem a criar brasas no seu interior. Então, mesmo que não seja visível acima da faixa do combustível chamas vivas, esse material ainda pode estar em combustão acelerada na parte mais interna. Por exemplo, o carvão. O carvão, por horas após a queima que você está ali fazendo o seu churrasco, esse carvão ainda vai estar liberando muito calor. Então tomem muito cuidado com a questão de combustíveis sólidos. Eles tendem a criar bolsões de calor na parte mais interna dele. Vamos tratar também sobre a questão de transferência de calor. Ela também é uma parte muito importante da parte do desenvolvimento do incêndio, pois ele nos dá uma noção melhor de propagação do incêndio. Dentre as formas de transferência de calor, temos a condução, que ela ocorre principalmente entre os sólidos, a convecção, que ela se propaga principalmente pelos fluidos, líquidos e gases, e a radiação, que ela independe de material para se propagar.
condução ela ocorre principalmente em meios metálicos. Por exemplo, se você vai pegar uma barra de metal, você vai sentir ela mais gelada, porque ela vai estar absorvendo o calor do seu corpo. Como o calor é uma energia em trânsito, onde ele vai estar indo do ponto mais quente para o mais frio, no caso de você estar pegando a barra metálica, ela está em temperatura ambiente, que normalmente é mais baixa do que a temperatura do corpo. Então ela vai estar absorvendo o seu calor. A parte de condução é mais por sólidos. A convecção ela ocorre na transferência por fluidos. O fluido aquecido, ele tende, como eu tinha explicado já antes, ele tende a subir, por ele ser menos denso, ele tende a sempre percorrer o caminho ascendente. Vocês vão perceber isso, por exemplo, na água, quando você coloca ela para ferver na chaleira. Você vai identificar que há um fluxo de água em que ela vai tender a ir para baixo, se aquecer no fundo da chaleira e retornar para cima. Quanto maior o calor ali na chaleira, maior o calor na água, melhor você vai ver o fluxo da água subindo e descendo. Já nos gases, o que ocorre ali durante o processo de propagação da chama, a chama vai estar aquecendo esses gases que vão estar ali presentes na chama, tanto o combustível que vai ser queimado quanto o oxigênio e o ar atmosférico, levando esses gases para cima. Então, por exemplo, em incêndios dentro de prédios, a propagação tende muito mais a ocorrer em fossos de elevador, onde o gás vai estar subindo pelo fosso do elevador e se distribuindo logo por fora da saída do elevador. Além do fosso do elevador, também tem a questão da passagem das escadas. Nas escadarias tem a porta corta-chama exatamente para reduzir a chance dos gases que estão saindo das chamas acharem uma saída as escadarias têm essa porta corta-chama exatamente para evitar a convecção, a passagem dos gases em alta temperatura por esse caminho da escada e atingindo outros andares. E temos também a irradiação, que ela ocorre independente do material. A irradiação é basicamente a dissipação de calor através de energia infravermelha, ultravioleta. Temos, por exemplo, o calor do Sol. O Sol está a milhões de quilômetros da Terra, no entanto, ainda assim, se a gente sai na rua, a gente vai sentir a luz do Sol batendo no corpo e aquecendo o nosso corpo. Da mesma forma, a combustão vai gerar irradiação de raios eletromagnéticos, normalmente mais o infravermelho, aonde ele vai estar incidindo, vai estar transferindo calor. Por exemplo, quando ocorre incêndio em casas muito próximas, é muito comum acontecer um incêndio na casa que estiver mais próxima por conta da irradiação. Essa espécie de luz vai estar sendo transmitida para a superfície mais próxima do incêndio e vai estar gerando tanto calor que pode acabar propagando um incêndio para essa casa próxima. É muito usado também o exemplo de, por exemplo, quando você faz uma fogueira e mesmo estando longe dela, você consegue sentir o calor, um calor dolorido na pele, exatamente por causa da irradiação da chama. Bom, pessoal, essa é a parte de propagação e desenvolvimento do incêndio. Fiquem agora com o próximo módulo, que vai ser classes de incêndio.